Olá, meu caro aluno, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre a história da hermenêutica. Na verdade, agora, nós estamos em um novo módulo. Vamos fazer um resumo de tudo que nós já estudamos, certo? Nós já estudamos o prefácio do nosso conteúdo, do nosso livro, a qual no prefácio nós aprendemos lá sobre ler não significa entender. Lá no prefácio do nosso conteúdo você entendeu isso, certo? Além de você aprender isso, você aprendeu que a orientação é de suma importância. Por isso estou aqui para te orientar como interpretar a Bíblia, certo? Nós também aprendemos no prefácio do nosso conteúdo sobre que é preciso reconhecer que nós precisamos da ajuda de alguém, que não é possível conquistar sozinho. É preciso ter a orientação, a ajuda de alguém, certo? Nós também aprendemos que para se ter uma boa interpretação bíblica, precisamos tomar conhecimento acerca dos abismos, abismo cultural, linguístico, geográfico, né? Então, tudo isso nós aprendemos na introdução do nosso conteúdo. Nós aprendemos o porquê estudar hermenêutica, nós estudamos hermenêutica para nos tornarmos aprovados, que no caso ali a palavra grega é dóquimos, certo? Além disso, nós aprendemos, né, no nosso conteúdo aqui, a importância da hermenêutica e dos termos relacionados à hermenêutica, no caso, a exegese e exegese. Você já sabe que a exegese, ela vem do prefixo ex, que é para fora de. O exemplo que eu citei, ex, que está dizendo ali ex-bandido, para fora da vida bandida. Ex-prostitutas, para fora da vida da prostituição. Então, ex, para fora de. E o que é ex dentro da hermenêutica? É tirar o texto para fora e estudar, examinar, exaurir, né, o texto. Também nós estudamos a questão ali de outra palavra relacionada com a hermenêutica, que é a homilética, está relacionada com a hermenêutica. É impossível você ter conhecimento de hermenêutica e não ter conhecimento de homilética, porque eles estão uma ligada na outra, assim como também a exegese, certo? Nós aprendemos também o que é hermenêutica e o que não é hermenêutica. Nós entendemos o lado positivo e o lado negativo. Lembra disso? Por que eu estou fazendo todo esse resumo? Para você entender, para você lembrar, para nós podermos passar para a próxima etapa, que vai ser de suma importância para a conclusão deste conteúdo. Nós entendemos com isso que a hermenêutica não é uma crítica textual, porque a crítica textual trabalha com a questão do texto original escrito pelo escritor, pelo autor, né, e não pelos autógrafos. Nós entendemos que hermenêutica também não é uma exposição bíblica, porque a exposição bíblica é homilética, embora estejam relacionadas uma com a outra, mas uma é uma e outra é outra, não é a mesma coisa. E nós entendemos também, ou estudamos, passamos a conhecer o conhecimento do qual é o propósito da hermenêutica. Você está lembrado de tudo isso, né? Espero que esteja, porque isso é de suma importância para a próxima etapa que nós vamos passar dentro de alguns segundos. E não somente isso. Além de você conhecer o significado de cada uma dessas palavras, o que estão relacionadas, você aprendeu aí a diferenciar uma da outra. Qual é a diferença uma da outra? Para você não pensar que é a mesma coisa, porque muitas pessoas pensam que hermenêutica e exegese é a mesma coisa. E não é. E isso foi o que nós aprendemos do prefácio do nosso conteúdo até o capítulo 1. No capítulo 2 nós aprendemos algo muito importante, que é a hermenêutica, que é sobre o herege. O que é um herege? Como se forma uma heresia? Você já aprendeu que a questão de alguém ser herege está muito relacionada com a forma que eu vejo. Porque às vezes eu chamo alguém de herege porque ele falou um assunto que para mim é novo, é desconhecido. Às vezes eu chamo alguém de herege porque ele faz parte de um grupo novo, um grupo desconhecido. Que eu posso, no final das contas, estar sendo o herege da história, né? Mas acabando acusando o outro de herege. Então, o herege pode ser eu na história, pode ser o outro, né? Vai depender da forma que eu vejo as coisas, do conhecimento que tenho. Jesus foi chamado de herege, o apóstolo Paulo de herege, os cristãos foram chamados de herege por muito tempo. Inclusive, um dos nossos livros da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, ele foi considerado um livro herege, tá? Um livro herético, um livro apócrifo por muito tempo, até tornar-se um livro canonizado e aceito pela cristandade, tudo bem? Então essa questão de heresia, de herege, cuidado para ficar chamando alguém de herege, tá? Porque pode ter um lado positivo e pode ter um lado negativo nisso tudo. Nós frisamos também sobre o cuidado que nós devemos ter com as heresias e com os hereges, né?
Então foi outra aula que nós tivemos em maravilhosa. Aí você lembra lá que eu falei que existem 3 fontes passivas para se ter uma heresia ou para se ver uma heresia em algum texto? A primeira fonte para uma heresia é o próprio homem. O próprio homem pode criar uma heresia, ser um herege. Você lembra disso, né? A segunda fonte para uma heresia é o próprio diabo. O diabo, você vai ver que o diabo aqui é o diabolos, né, que se fala. O Satanás, o Lúcifer, o Luziro, como você quer entender, o Bilifute. Ele é uma das fontes de heresia. Você vai ver que na Bíblia ele vai semear várias heresias. E como é que eu descubro as heresias? Analisando os textos. Quando ele mesmo vai debater com Jesus, ele usa ali de artimanha querendo formar uma heresia, né? E outra fonte para uma heresia é o próprio Jesus, ou o próprio Deus. Você lembra que eu citei nesse livro aqui, ó? Alguns escribas disseram consigo, este blasfema, né? Aí outro texto aqui, João 10, versículo 33, os judeus responderam dizendo, não te apredejamos por alguma obra, mas pelas blasfêmias, porque sendo tu um homem, te faz Deus a ti mesmo. Então, para eles, Jesus era uma fonte de heresia. Por quê? Porque ele era um grupo novo, porque ele pregava uma palavra nova, algo diferente. Então, para eles, Jesus era uma heresia. Então, 3 fontes passivas aí para heresia. Você lembra muito bem dessa aula, eu expliquei ela bem detalhada para você, né? Você aprendeu aqui a diferença de heresia para discordância ou para discordar, quando eu sou herege, quando eu discordo, né? Há uma diferença entre eu ser um herege e eu discordar. Você aprendeu sobre isso. Há uma diferença entre alguém formar uma heresia ou algo contraditório, né? E não somente isso, mas você também aprendeu sobre a importância da hermenêutica e questões que influenciam você na sua interpretação bíblica. Nós tivemos um módulo com mais de 16 aulas só falando sobre isso. Você lembra, né? Então, o que influencia na sua interpretação bíblica? O que te ajuda na interpretação bíblica? É ter um conhecimento acerca da Bíblia, o que de fato é a Bíblia, qual é a sua autenticidade, o que ela contém, ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus, né? Ela é uma inspiração, o que é uma inspiração, ela é uma revelação de Deus à humanidade, o que é uma revelação. Tudo isso você aprendeu aqui lendo a Bíblia, você viu aí sobre o que significa o nome Bíblia, você aprendeu o que significa o nome Bíblia, que isso é muito importante. Você sabe que o nome Bíblia não existe na Bíblia, existe Bíblios, a palavra Bíblios não é Bíblia. Bíblios no grego significa conjuntos de livros e não Bíblia, tá? Você aprendeu qual é o principal assunto da Bíblia, qual é o seu tema central. Você também aprendeu o porquê a Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento. Você já sabe que não é Velho Testamento porque velho é algo que é ultrapassado, mas sim no Antigo e Novo, porque ainda que seja velho, mas ainda que ele tenha muitos anos, ele não é velho, ele não perdeu sua validade, ele continua em validade. E a palavra mais adequada seria Primeiro e Segundo Testamento, ou Primeiro Pacto e Segundo Pacto, e não Velho Testamento. Mas mais aproximado do nosso linguajar, Antigo Testamento é a palavra mais adequada também. Mas Velho Testamento não é uma palavra adequada, tá? Que a Bíblia não perdeu a sua validade, tudo bem? Dentro de todos a questão da hermenêutica, você também aprendeu o que nós podemos saber e o que nós não podemos saber, baseado ali em Deuteronômio 29, que é o texto que as pessoas sempre citam, né? Você aprendeu essa questão. E agora nós vamos estudar aqui sobre a história da hermenêutica. Bom, você sabe disso. Tudo tem uma história. Todos nós temos uma história. Antes de iniciar qualquer coisa, há uma história por trás daquilo. Por exemplo, antes de nós nascermos, qual era a história que estava relacionada do nosso pai com a nossa mãe? A história deles veio trazer a nossa existência. Neste caso aqui da interpretação bíblica, a história de alguns homens de Deus veio trazer a interpretação bíblica, veio trazer o nascimento. Por causa de alguns homens da Bíblia, passou-se a existir a hermenêutica, a exegese. Então tudo tem uma história. Qual é a história da hermenêutica bíblica? Qual é a história da interpretação bíblica? É esse que nós vamos adquirir, ou é este conhecimento que vamos ter a partir de agora, tudo bem? É essa história que nós vamos passar a ter conhecimento. Então, olha só no nosso slide aqui agora, o que tem aí, ó. Primeira folha do nosso slide. A história da hermenêutica bíblica. Professor Gustavo Marques. Então,
No nosso primeiro slide nós já vimos aí o que nós vamos estudar, e esse vai ser o nosso módulo, tá? Segunda folha do slide, olha aí, leia comigo. Vários métodos da hermenêutica foram usados ao longo da história da Igreja Cristã. Os hermeneutas mais ortodoxos preferiram o uso mais literal do texto, procurando manter o cuidado para não acrescentar a ele significados não pretendidos pelo escritor. Então volta para mim. Observe que o foco desses aqui, os pais da igreja, digamos assim, os pais da hermenêutica, eles trabalharam a forma para trazer uma interpretação literal. O que é uma interpretação literal? É somente o que o texto diz. É somente o que o texto está explícito ali. Nada de acrescentar, nada de inventar, nada de fazer uma mente de Hollywood, autor de filme, não, uma mente centralizada. Então, esses camaradas aqui, eles focaram em interpretar a Bíblia com seu texto literal, do jeito que ele é, sem nenhuma analogia, sem nenhuma conjectura, sem nenhuma simbologia, nada disso. Só o texto literal, cruzão ali. O foco desses homens aqui era fazer isso, não acrescentar e nem diminuir, certo? Voltamos para o slide, olha só. Todavia, outros preferiram o método alegórico, ou uma busca pelo significado secreto, que precisa ser desvendado, seja nas letras ou nas palavras. Agora, volte a câmera para mim e analise aqui comigo. Olha só. Enquanto uns procuraram interpretar a Bíblia mais no seu lado literal, já outros usaram ou apelaram para o lado alegórico. Esse lado aqui, como diz o seu texto aqui, o slide, ele busca pelo significado secreto, que precisa ser desvendado, seja nas letras ou nas palavras. Como assim? Aí você fala comigo assim, professor, como é isso? Me explique. Pelas letras ou pelas palavras? Um exemplo muito simples que eu te dou. Lembra do nome de Jesus? O nome original, ele vem do tetragrama, que é Yud Vav He. Vou colocar aqui para você, ó, Yud Vav He. Agora, essas 4 letras, para muitos, elas eram palavras impronunciáveis, porque até hoje ninguém soube de certo qual é a pronúncia dessas palavras. Alguns já cogitaram aí quais sejam as pronúncias, mas ninguém falou assim, a pronúncia correta é essa. Então, essa é uma das palavras do tetragrama, que você olha ali e você vai entender o quê? O lado literal. Literal, não tem uma aula só para falar sobre isso aqui, que é quando nós formos falar sobre o Pardes, a interpretação judaica. Mas, para antecipar aqui o processo, a interpretação literal é Yud Vav He quer dizer Jesus, o nome de Jesus, certo? Um exemplo. Quando vamos para a interpretação alegórica, nós entendemos que o Yud, o Vav e o He, Yud Vav He, você vai entender que essas 4 letras trazem um significado, porque as 4 letras têm um significado de cruz, mão, cabeça e prego. Ou seja, por as 4 letras, olhando dentro da pictografia hebraica, nós vamos entender que o nome de Jesus em si já trazia a sentença da sua morte. Então aqui está o significado secreto que está nas letras, no nome. Outro exemplo é quando nós olhamos para a palavra o El Shaddai. Eu acabei de dar o significado para você das letras, agora da palavra, o El Shaddai. Quer dizer, o Deus Todo-Poderoso, né? Mas quando você vai para o significado das palavras, você vai ver que a palavra Shad, ela tem um significado de seio, peito feminino. Então você agora usa o lado literal, que o lado literal é o Deus Todo-Poderoso. E quando você vai para o lado alegórico, descobrir o segredo que é por trás da palavra, você vai ver que a palavra significa seio feminino, peito. Significa que Deus está dizendo assim, eu sou o Deus que te amamento. A palavra Shad também quer dizer montanha, ou seja, eu sou o Deus das montanhas. Eu sou o Deus que daqui de cima te olho e te vejo aí embaixo. Então, você entendeu aí a questão? O lado literal é simplesmente Deus Todo-Poderoso. É simplesmente Jesus, usando as 2 palavras. Quando você vai para o lado alegórico, você pega a interpretação das letras, que significa cabeça, cruz, prego, mão, certo?
Quando você vai para o lado alegórico, você vai ver que o nome eu, o Eterno, Todo-Poderoso, significa eu sou o Deus que te amamento, te sustento. Então você vai entender a Bíblia nesses dois âmbitos, muito top, maravilhoso, tá? Então é isso que eu quero trazer para você. Voltando aqui para o nosso slide, veja essa frase que eu deixei para você, maravilhosa, olha aí. O objetivo do estudo da Bíblia não se limita a apurar o que ela diz e o seu significado, inclui a aplicação dela à vida. Agora volte a acabar para mim. Então, o real sentido da interpretação bíblica, de interpretar a Bíblia, não é simplesmente eu pregar aplicando para as pessoas. Não é eu pregar uma mensagem dando um sermão nas pessoas ou levar ensinamento só para as pessoas. Mas que essa mensagem ela tem que surtir um efeito, trazer uma transformação de alma, de vida, de atitude, primeiramente em mim. A palavra ela tem que ter esse efeito. Ela tem que gerar essa transformação, primeiro na minha vida, para depois nos outros. Tudo bem? Então é isso que nós estamos estudando e é isso que nós estamos aprendendo e é sobre isso que nós vamos entender e colocar em prática dia após dia. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. Leia comigo. No entanto, antes de tudo, o estudante de hermenêutica precisa ser consciente que não é o único, certo? Você não é o único que está tentando interpretar as Sagradas Escrituras. E é exatamente por isso que é necessário ter uma visão panorâmica da história da interpretação das Sagradas Escrituras, seus variados métodos, certo? Agora volta a câmera para mim. Eu estou aqui com o seu livro, o seu conteúdo em mãos aqui no celular, na verdade, tá? Se você ainda não pegou, pegue o seu PDF, certo? Pegue o seu PDF, leia, manda imprimir. Você vai receber o seu livro. Nós estamos trabalhando nos mínimos detalhes aqui, mas você vai receber o seu livro. Assista a aula acompanhando. Não só ouça o que eu estou falando, procure ler o seu livro, procure ler o seu PDF. Essas informações estão tudo lá para você, tá bom? Então, ó, estou aqui com o seu conteúdo na mão, certo? Muito bom. E vamos lá. Quem escreveu? Pela graça e misericórdia de Deus foi nós mesmos, tá? Então, olha só. Acredito que para se ter êxito em um assunto, o primeiro passo é conhecer antes de tudo a sua história. Para tanto, caro estudante, estudaremos agora a história da interpretação. Uma vez que já sabemos o que é hermenêutica e o que não é hermenêutica, agora é hora de conhecermos a sua história. Você conseguiu entender? Você está entendendo até aqui? Gente, por favor, comente aí embaixo, mas pelo amor de Deus, pare de comentar só isso aqui, ó. Muito bom, top. Não, faça um comentário assim, mostrando que você abriu a mente mesmo, que você é mente aberta, que você tem repertório, que você tem linguajar, que você sabe falar. Esse negócio é muito bom, top. Melhora esse comentário seu aí. Coloca para essa aula que eu aprendi algo que eu não sabia. Olha, essa aula que eu aprendi isso bem aqui que eu achei extraordinário. Olha, esse aqui que o senhor falou, nunca tinha visto falar antes. Faça um comentário mais decente, querido. Não gaste seu tempo escrevendo só uma coisa. Eu sei que você é uma pessoa criativa, que você tem capacidade. Então, aqui você, voltando aqui então ao texto, ao conteúdo nosso, você sabe que todos têm uma história. E como eu havia falado no início, os nossos pais, ele nos gerou. A tua mãe te gerou juntamente com teu pai. E você era uma folha branca. Você era uma folha, deixa eu ver. Você era uma folha assim, ó, toda branca. Quem começou a escrever a sua história não foi você, foi os seus pais. Eles te deram um nome, a data de nascimento, todos esses detalhes. Depois de um certo tempo, você passou a escrever sua própria história. De igual modo a hermenêutica. A hermenêutica não foi ela que escreveu a própria história. Ela teve os pais. Nós vamos conhecer aqui sobre a patrística, né? Que são os pais da interpretação bíblica. Nós vamos conhecer quem foi que deu os nomes para a hermenêutica, quem usou pela primeira vez esse nome. Nós vamos ver como é que começou as regras da interpretação. Tá? É a partir desse modo que você vai entender porque alguns pregadores pregam assim, porque outros pregam assim. É porque uns usam o lado literal, outro usa o lado alegórico, outro usa os dois na sua mensagem. E por isso que você vê que um prega de um jeito, outro prega do outro, o mesmo texto. Porque um prega o lado literal, outro alegórico, outro usa os dois. E tem outros que usam alguns adicionais a mais. Certo? Com o tempo, a hermenêutica passa a escrever a sua própria história, mas até um certo tempo muitas pessoas escreveram suas histórias. Nós vamos ver isso aqui no decorrer da aula, tudo bem? Então vamos ler um pouquinho aqui o nosso conteúdo. Então vamos voltar aqui para o conteúdo. Olha só.
Ao entender o que aconteceu ao longo dos anos, você entenderá melhor os detalhes da metodologia dos princípios hermenêuticos e não cometerás os mesmos erros dos antepassados, partindo dos pontos de vista que foram descobertos, até mesmo pulando erros, buscando melhores formas de interpretação, como muitos fizeram. Olha só a importância de você conhecer a hermenêutica bíblica, conhecer a história. Olha só, vou repetir para você, não cometerás os mesmos erros dos antepassados, partindo dos pontos de vista que foram descobertos, até mesmo pulando erros e buscando melhores formas de interpretação, como muitos já fizeram. Então, essa questão de você conhecer a história da hermenêutica vai te ajudar para isso, para você não entrar no mesmo erro que muitos fizeram, que entraram, certo? Tentando achar adicionais para a interpretação bíblica, que acabou se atrapalhando, cometendo erros. Então, eu volto a repetir para você, é necessário você conhecer a história da hermenêutica para você não cometer os erros que os antepassados cometeram. Porque toda vez que você pensar que descobriu algo, saiba, existe alguém que já deu início àquilo, que já falou sobre aquilo, só não conseguiu às vezes se aprofundar, ou talvez até se aprofundou e você não está sabendo. Então, agora você vai conhecer a história da hermenêutica para quando você for interpretar a Bíblia, você não cometer os mesmos erros que os antepassados, certo? Você sabe que existem duas formas de adquirir sabedoria na vida, com os próprios erros e com os erros dos outros. Agora você vai adquirir sabedoria com os erros dos outros, você vai aprender, vai conhecer os erros que os antepassados cometeram e falou, pô, não posso cometer esse erro, eu não posso interpretar a Bíblia desse modo, certo? E isso nós vamos dar continuidade na próxima aula, porque essa aula nossa aqui, nós já estamos finalizando ela por aqui, porque eu estou só te preparando. Até agora, só estou te apresentando o que nós vamos estudar. Já fizemos uma revisão do que já estudamos, já falamos um pouco sobre o que nós vamos estudar, e nas próximas aulas vamos entrar sobre os métodos interpretativos que os judeus usaram, tá? E preste bem atenção, para você não cometer erro de interpretação bíblica. Eu espero que você esteja aprendendo muito, porque isso é de suma importância e você vai crescer de uma forma extraordinária. A hermenêutica bíblica, como qualquer outra disciplina, inicialmente parece ser difícil, mas quando você sente ela entrando no seu coração, nas veias, é algo extraordinário. Eu muitas vezes sonhei com a hermenêutica, eu muitas vezes sonhei interpretando Bíblia, pregando Bíblia. E eu acredito que alguns que estão assistindo essas aulas, que estão indo a fundo, dedicados, têm sonhado. A minha esposa chegou para mim esse dia e falou assim, ela estava com quase 2 semanas, todo dia sonhando com costura, porque ela está fazendo um curso nessa área. Eu falei, isso significa que você está absorvendo, a profissão está entrando em você. Isso é verdade. Então se dedique e procure ser o melhor no que você faz. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom, litriode, a paz e até breve. Nós vamos nos ver na próxima aula, se assim o Eterno nos permitir. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai bendito, Pai querido, ensina aos teus filhos o que eu não posso ensinar. Fale com eles, Senhor, de uma forma poderosa. Abra o entendimento, desvenda os olhos para que eles vejam as maravilhas da tua lei. Eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Está abençoado na autoridade do nome de Jesus. Eu te abençoo.